Hoje, tudo bem? Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Irmar Vieira para fazer a leitura de um trecho ecumênico. Boa noite a todos. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Passa a palavra o vereador e secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 9ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 15 de maio de 2021, às 19h15, sob a presidência do vereador Leandro Marcelo de Souza e com a presença dos vereadores dessa casa. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata anterior, dada por aprovada pelo presidente dessa casa. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de resolução número 2 de 2021, que dispõe sobre a baixa do inventário geral de bens móveis vinculado ao patrimônio da Câmara Municipal, de autoria da presidência do presidente e secretário dessa casa. Emenda número 1 ao projeto de lei número 25 de 2021, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Emenda número 1 ao projeto de lei número 26, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimentos números 161, 162 e 165 de 2021, de autoria do vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimentos números 163 e 164 de 2021, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 168 de 2021, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Requerimento número 161, 166, 167 de 2021, de autoria do vereador José Erenildo Freire de Andrade. Requerimento número 169 e 170 de 2021, de autoria do vereador Irmar Vieira. Ato contínuo, senhor presidente, passou a segunda parte da reunião
os projetos de lei número 22 e 26 de 2021 encontram-se em diligência nas comissões. Quanto ao projeto de lei número 25 de 2021, recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação e de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta, bem como a emenda número 1 a ele oferecida. O referido projeto recebeu aprovação unânime em primeira e segunda discussão e votação, bem como a emenda número 1 de 2021, em discussão e votação única. A redação final do referido projeto foi aprovada com a emenda inserida após a comissão especial emitiu o parecer favorável ao projeto de resolução número 1 de 2021, aprovado em primeira e segunda votação com a dispensa de intertício a pedido do vereador Neymar Magalhães Meireles. Em sua redação final, receberam aprovação unânime os requerimentos 131, 132, 133, 138, 149, 166, 167, 168, 169 e 170 de 2021. Finalizando, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte os projetos de lei número 22 e 26 de 2021, emenda número 1 ao projeto de lei de número 26 de 2021, projeto de resolução número 2 de 2021 e os requerimentos de número 161 ao número 165 de 2021. Às 20 horas e 30 minutos, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e o secretário. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. Solicito ao vereador e secretário que efetue a leitura das correspondências das proposições encaminhadas à casa. Projeto de lei número 29 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal de Segurança Pública, FUNSEP, no município de Ouro Branco e da outras providências. Poder do Legislativo. Projeto de lei número 30 de 2021. Institui o mês Maio Laranja ao município de Ouro Branco, dedicado ao enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. De autoria do Legislativo? Da Valéria, não? Vereadora. A vereadora Valéria Melo Nunes Lopes. Projeto de lei número 31 de 2021. Autoriza ao Executivo a criar o Fundo Municipal de Empreendimento Coletivo, Qualificação e Inserção Profissional, FIMEC, e da outras providências. A vereadora Nilma Aparecida Silva. Projeto de resolução número 3 de 2021. Dispõe sobre recedimentos para a regulamentação dos bens patrimoniais da Câmara Municipal de Ouro Branco, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto da mesa diretora dessa casa. Requerimento número 172 de 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 44, parágrafo 1º do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: seja retirada a suspensão do projeto de lei número 26 de 2021, retornando os prazos regimentais para a comissão de parecer nas comissões. Parecer, vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 173 de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: solicitamos do Executivo que realize duplicação da rua José Rangel, localizada no bairro 1º de Maio,
do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 174, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, âmbito do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito do Poder Executivo que realize a colocação de bocas de lobo na rua Padre Rolim, localizada no bairro Inconfidentes, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 175, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito do Poder Executivo que realize o recapeamento asfáltico no estacionamento central da Avenida Marisa de Souza Mendes, localizada no bairro Siderurgia, de vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 176, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito o Poder Executivo que realize urgentemente a conclusão do asfalto na rua Remígio José Vieira, final com a rua Hermógenes Costa Carvalho, localizada no bairro Novo Horizonte. Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 177, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvindo do plenário o seguinte: solicito o Poder Executivo que nos forneça informações sobre a abertura do concurso público para guarda municipais. Do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 178, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: solicito do Poder Executivo que realize urgentemente a elevação do muro do cemitério municipal. Autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 179, de 2021. O vereador abaixo assinado requer nos moldes do artigo 136, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvido o plenário o seguinte: colocar em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 18 de 5 de 2021 o presente requerimento e os requerimentos de número 173 de 2021, 174 de 2021, 175, 176, 177, 178 de 2021, do vereador Neymar Magalhães Meireles. Requerimento número 180 de 2021. A vereadora abaixo assinado requer nos moldes do artigo 137, inciso 2º e artigo 106, parágrafo único, ambos do regimento interno, ouvindo do plenário o seguinte: colocar em apreciação na reunião do dia 18 de maio de 2021 o presente requerimento e o projeto de lei de número 30 de 2021, primeira e segunda discussão e votação e redação final. Valério de Melo Nunes Lopes. Requerimento número 181 de 2021. A vereadora que abaixo assina requer nos moldes do artigo 99, parágrafo único do regimento interno, ouvido o plenário seguinte: colocar em apreciação e discussão e votação na reunião do dia 18 de 5 de 2021 a presente indicação, que seja feito fornecimento de distribuição de absorventes higiênicos a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social de Ouro Branco. Vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Presidente, os meninos do apoio não foi transformado em requerimento? Desculpa, não consegui te entender. Não foi transformado em requerimento essa indicação? Porque o apoio indicou que não havia possibilidade de indicação? Mas foi requerimento. Foi lido o requerimento. Ok. Mas está lido como uma propositura de indicação, e não de requerimento.
Posso? Porque na leitura falou como... Não, requerimento. Tá Ok. bom. Obrigada. Pronunciamento dos vereadores escrito como oradores, 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Convido o vereador Neymar Meirelles. Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, senhores ocupantes da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores e todos que estão nos acompanhando e todos os demais presentes. Eu estava querendo expor sobre uma situação até que eu já falei hoje mais cedo, mas para repassar a todos, que tivemos a boa notícia que a rua José Rezende da Costa Pai, ela foi contemplada para que seja acabado todo o asfalto daquele local. Então, toda a obra naquele local vai ser concluída. Não poderia inicialmente, né, porque inicialmente ela foi feita através de uma emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar precisa ser concluída, né, aí, após essa emenda parlamentar, agora com a verba do município, né, que vai ser licitado, essas coisas, que vai dar continuidade. Né? Então, é só repassar para a população, né, que através de requerimento que chegou por nós, solicitações que chegou através de redes sociais, ligações pessoalmente, né, que necessitava dessa urbanização, porque a situação lá estava precária, trazendo problemas respiratórios, até animais peçonhentos e outras coisas. Né? E a gente sabe que a urbanização, o desenvolvimento, além de melhoria na qualidade de vida, traz segurança às pessoas, né, aqueles moradores. Então, é só repassar isso para vocês, que os pedidos, alguns deles são concretizados. Se a população não passar para nós, né, o que realmente precisa, né, claro que a gente consegue observar, consegue ver certas situações, né? Então, mas a população tem que estar em contato com a gente, né, para poder informar para a gente qual que é a necessidade daquele lugar, qual que é a necessidade dela, qual que é a necessidade daquele grupo. E nós estamos aqui para isso. Então, aos poucos, nós vamos transmitindo as coisas para o município, vamos fazendo o nosso trabalho e eles vão se concretizando, vão se realizando. Então, hoje, essa notícia foi nos dada, nós recebemos essa notícia, que será feita a conclusão, né, da obra, o restante pela prefeitura, né, e nós vamos aos poucos trabalhando para conseguir mais e mais coisa para todos. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Valéria de Mello Nunes Lopes. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, toda a população que nos acompanha aí pelas redes sociais. Neymar, fico feliz, né, porque, coincidentemente, nós dois entramos com o mesmo requerimento no mesmo dia, né, solicitando essa conclusão asfáltica lá desta rua, da José Rezende Costa Pai. Que bom que ela vai ser, enfim, concluída. Hoje é dia 18 de maio e é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970 de 2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. A cada hora, 3 menores são abusados no Brasil. Mais da metade tem de 1 a 5 anos de idade. Este índice é de 2018, o maior já registrado em nossa história. Com a finalidade de ressaltar a importância de o poder público municipal implementar um plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes que garanta a atenção
às crianças, adolescentes e suas famílias por meio da atuação em rede, fortalecendo assim a aplicabilidade da Lei Federal número 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ontem protocolei, junto a esta Casa Legislativa, o projeto de lei 30 de 2021, que institui o mês Maio Laranja no município de Ouro Branco, dedicado ao enfrentamento à violência e exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. O projeto amplia a campanha dedicada ao enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, prolongando-a para todo o mês de maio, corroborando com a Lei 9.970, de 17 de maio de 2000, que institui o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 foram quase 5.000 crianças e adolescentes mortos de forma violenta e intencional e quase 26.000 sofreram estupro. Foram registrados 4.928 casos de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Estes dados foram extraídos dos registros informados por 20 estados e representam 83,56% da população do Brasil. Este é um assunto ainda pouco falado. Mudar estes números se faz urgente. Desta forma, a família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos na discussão e nas atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso sexual. A conscientização e prevenção ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes é o meio mais eficaz que o poder público tem para tratar do tema, em vez de tentar minimizar seus efeitos depois que tais atos são realizados. Não podemos ficar calados. Havendo alguma suspeita, é possível fazer a denúncia por meio do canal Disque 100. A ligação é gratuita, funciona todos os dias da semana, por 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. A denúncia pode ser feita também na Polícia Militar, pelo número 190, ou Polícia Rodoviária Federal, pelo 191. O sigilo é garantido e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móvel. Um segundo assunto que eu gostaria de tratar nessa minha fala inicial é sobre um requerimento, que deu entrada aqui hoje, que fala sobre a pobreza menstrual. Menstruação é um processo natural do corpo feminino, mas ainda é um tabu e é cercado de desinformação. Por isso mesmo, é questão de saúde pública e não pode ser negligenciada. A pobreza menstrual, um assunto do qual pouco se ouve falar, é uma condição que afeta mulheres em condições de vulnerabilidade social e econômica. A falta de acesso ao absorvente, um item de higiene básica, faz com que muitas meninas não administrem de forma eficaz a higiene menstrual, fazendo uso de métodos inseguros que podem trazer riscos para a sua saúde. O Fantástico, dia destes, falou sobre o assunto e revelou que 1 em cada 4 jovens já faltou à aula por não poder comprar absorventes. Esses produtos ainda são vistos mundo afora como itens cosméticos e são tributados dessa forma, explica Letícia Bahia, diretora executiva da Girl Up Brasil. Hoje, as iniciativas individuais ou de organizações ainda são a principal forma de combater a pobreza menstrual, já que não existe uma lei federal, por exemplo, que obrigue espaços públicos, como escolas
e unidades de saúde a oferecerem absorventes para pessoas que menstruam. E o custo da higiene menstrual é alto. Estima-se que uma brasileira gaste entre R$3.000 e R$8.000 ao longo de sua vida menstrual com absorventes. O dado é do estudo Livre para Menstruar, lançado em março passado pelo GEWAP Brasil, um projeto criado pela Fundação das Nações Unidas que treina e conecta jovens lideranças femininas. Levando em conta a estimativa de gasto com absorventes, o GEWAP fez o seguinte cálculo. Se a renda anual dos 5% mais pobres do Brasil é de R$ 1.920, segundo os dados de 2020 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, as mulheres que se encontram nessa faixa de renda precisam trabalhar até 4 anos para custear os absorventes que usarão ao longo da vida. Uma pesquisa de 2018 da marca de absorventes Sempre Livre apontou que 22% das meninas de 12 a 14 anos no Brasil não têm acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstrual. A porcentagem sobe para 26% entre as adolescentes de 15 a 17 anos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que 1 em cada 10 meninas perdem aula quando estão menstruadas e reconheceu, em 2014, que o direito das mulheres à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. O coletivo de mulheres Leia Como Uma Garota, aqui de Ouro Branco, que faz uma campanha permanente de arrecadação e de distribuição de absorventes, entregou, no mês de março, 1.708 absorventes que foram entregues ao CRAS, à OFAAM, à APAT, ao Centro Espírita Amor ao Próximo, à ASCOB e à Turma do Bem. Para fins comparativos, segundo dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, o Ministério da Saúde gastou quase 35 milhões com a aquisição de camisinhas masculinas em 2018 e 67 milhões em 2019. Em relação à campanha de conscientização, o investimento chegou ao valor de quase 81 milhões de reais ao longo dos 2 anos. A distribuição de camisinhas no Brasil acontece desde 1994, enquanto assuntos como menstruação ainda são tabus na sociedade. Essas diferenças entre distribuição de absorventes e camisinhas são reflexos da desigualdade de gênero. A partir de dados do IBGE, o estudo do GEWAP mostrou ainda que, a cada ano, cerca de 1,4 milhão de brasileiras completam 13 anos, quando provavelmente têm a menarca, que é a primeira menstruação. A menopausa chega por volta dos 50 anos, ou seja, durante quase 40 anos, a mulher tem um encontro mensal com a menstruação. Cerca de 30% da população, ou 60 milhões de meninas e mulheres, menstruam. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, absorventes já foram incluídos nas cestas básicas. Atender às necessidades de higiene de todas as adolescentes é uma questão fundamental de direitos humanos, dignidade e saúde pública, disse Sanjay Wiskequera, ex-chefe de Água, Saneamento e Higiene do Unicef. Assim, espero contar com a aprovação de todos para o requerimento e que em breve possamos até transformá-lo em um projeto de lei. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Irenildo Freire de Andrade. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos aqui presentes e todos que estão nos assistindo em tempo real. Hoje eu gostaria de falar sobre, que a gente tem falado tanto sobre a vacina da Covid. A vereadora Nilma já fez até requerimento para que a secretaria determine os pontos de vacinação, porque agora vem aquelas faixas etárias que tem mais gente para ser vacinado, são pessoas que ainda dependem do trabalho
para se sustentar, não são aposentados. Essa semana eu fui procurado por um munícipe, ele perdeu 3 dias de serviço, esperando o pessoal ir lá e vacinar. E o pior é que eles falaram que ia. E ele ficou 3 dias em casa sem trabalhar, aguardando, e eles não compareceram. Então, a gente, mais uma vez, pedir à secretaria que essa faixa etária de 60 anos para baixo são gente que depende de trabalhar, então não pode perder dia de serviço. Eles determinam uns pontos de vacinação em cada bairro e os dias para que essas pessoas possam tomar a sua vacina e não ser prejudicado também em nossas atividades. Quero aqui aproveitar porque dia 15 de maio foi o dia da assistente social, na pessoa da minha assessora Priscila, assistente social, quero parabenizar todas as assistentes sociais do nosso município. Senhor presidente, só são essas minhas considerações. Com a palavra, vereadora. Vereador Lan, não sei se você está sabendo, o município já está vacinando os munícipes com comorbidades, né? E essas comorbidades estão sendo realizadas nos postos de saúde. Nós já conseguimos esse avanço, né? Tem um telefone que, para quem é acima de 60 anos não foi vacinado, para a gente poder ligar. Aí pega o nome desse senhor que não foi vacinado, porque ele também precisa tomar a vacina, né, já que não foi vacinado. E as pessoas com comorbidade precisam fazer um cadastro, já foi divulgado amplamente, inclusive eu já divulguei, colocando a comorbidade, o posto de saúde vai ligar para a pessoa e marcar o dia para ela ir lá tomar a vacina. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de lei número 22/2021 autoriza o Poder Executivo a subsidiar a concessão do transporte coletivo municipal, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento público da outras providências. Projeto encontra-se em diligência nas comissões. Requerimento número 172 e 180/2021. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o Senhor requerimento. presidente, Com a palavra, vereador. o requerimento 172 é de autoria da vereadora Nilma, que solicita a retirada de suspensão. Não é isso? Pode fazer o favor de reler Eu mesmo vou fazer enunciado. a vereadora abaixo assinada, requerendo nos moldes do artigo 44 do Regimento Interno, ouvido o plenário o seguinte: seja retirada a suspensão do projeto de lei número 26/2021, retornando os prazos regimentais para emissão de parecer nas comissões. Ok? Só para que a população entenda, que todos entendam, esse é um projeto de lei que entrou vindo do Executivo, que trata da REURB, que é o projeto de regularização fundiária do município de Ouro Branco. É um projeto que já está em andamento no município, ele já foi aprovado em 2018 e desde então ele vem fazendo a regularização de vários imóveis. É um projeto que vem de uma lei federal, né, que flexibilizou vários parâmetros urbanísticos, inclusive, em relação à questão da regularização fundiária. A época que a gente esteve na prefeitura, eu coordenei lá o programa Morar Legal, que foi o primeiro programa municipal de regularização fundiária, que contemplou 7 bairros na nossa cidade e possibilitou a entrega de aproximadamente quase 3.000 escrituras às pessoas, né, que já viviam, né, em situação já consolidada, em várias situações, todos eles, na maioria, eram terrenos públicos, né, que as pessoas foram contempladas com moradias, como é o São Francisco, o próprio Luzia Augusta e vários bairros. Foi feito todo um estudo prévio, né, junto inclusive da população, que participou de todas as discussões de como que o projeto se encaminharia, quem teria direito a esse subsídio ou não, né, dando preferência, inclusive, às mulheres, para que elas ficassem com a titulação, né, a escritura saísse em nome delas, porque geralmente são as mulheres que ficam com os filhos, né, após uma separação.
Então, foram feito um trabalho com uma equipe multidisciplinar que veio, foi de casa em casa, conversou com todos os moradores, os projetos, os loteamentos, eles foram redesenhados através de estudos topográficos, inclusive foram registrados em cartório para ver o que tinha de desconformidade com o que estava aprovado, qual que era a situação real de uso em cada um desses bairros. E esse projeto, ele entrou, então, ele teve um projeto do governo federal e vem flexibilizando esses parâmetros, inclusive. E a gente já está na casa, já desde 2018, com o projeto já aprovado e a regularização fundiária vem acontecendo normalmente. Chegou a essa casa, então, um outro projeto, que é o projeto de lei 026, que flexibiliza vários dos parâmetros, inclusive tirando, no projeto de 2018, contemplava que, por exemplo, a pessoa precisaria de comprovar 10 anos de uso do imóvel para que ele tivesse direito, inclusive, a uma escritura pública, né, que desse a ele a condição de posse, né, de titular daquela área. Isso foi retirado e várias outras questões foram retiradas, inclusive, delegando por exemplo, várias áreas. No nosso caso específico, lá do Morar Legal, eram só habitações de interesse social. Agora, a REURB ela é muito mais abrangente. Ela, além da questão social, que é o REURB-S, tem o REURB-E, que é um REURB especial, que abarca toda e qualquer edificação que estiver irregular, inclusive comercial e tudo mais, em área pública e em área privada. Então, a comissão que eu presido, que é a Comissão de Obras e Serviços Públicos, requereu ao município, ao executivo, várias explicações sobre esse projeto, porque por entender que para que a gente possa votar com consciência um projeto, ele precisa ser muito bem discutido, e para isso existem as comissões, para que elas discutam inclusive com a comunidade. Eu discuti com técnicos, inclusive, quais eram as dúvidas, não só minhas, mas também de técnicos que atuam na área sobre essas questões. E elaboramos um questionário que foi entregue ao Executivo na quinta-feira passada. É um prazo regimental e quando uma comissão solicita que dúvidas sejam sanadas junto ao Executivo, o projeto paralisa a sua tramitação exatamente para que a comissão que solicitou tenha suas dúvidas respondidas e que a casa, nós, vereadores, tenhamos segurança para fazer a votação. Né? E o que a gente entende de processo legislativo, quanto mais um projeto de lei ele é discutido, melhor ele será apropriado, inclusive, pela própria população e por todo o município. Né? Então, é preciso que haja esse tempo de discussão. E eu fui surpreendida hoje com esse requerimento da vereadora Nilma, que solicita que esse prazo seja interrompido, né, das discussões da comissão e que o projeto volte à sua tramitação normal. Né? E eu já coloco aqui o meu voto contrário a este requerimento, por entender que a comissão tem por direito receber essas informações. E esse projeto agora, que não veio do Executivo, inclusive, como urgente, como uma solicitação de um projeto de urgência de votação, agora o Executivo mandou para casa uma solicitação de urgência, que faz com que isso seja votado, né, os prazos das comissões, a comissão vai ter prazo para poder dar o seu parecer, e no meu caso, enquanto comissão de obra, eu não me sinto ainda pronta para fazer este parecer. Porque os questionamentos são muitos, são 17 questionamentos que eu fiz ao Executivo. E eu entendo ser da obrigação dele elucidar, pelo menos, as minhas dúvidas, as dúvidas que eu tenho. Então, são essas as minhas considerações em relação a este requerimento número 172. Você está falando, a comissão pediu aí. Quem pediu só você que apresenta a comissão, porque eu não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Então, você como presidente da Comissão de Obras, você pediu, você está falando toda hora, a comissão pediu lá
É um parecer lá do executivo, mas Sim, não, mas no foi início você. eu coloquei que como presidente da comissão Então, de tá obras, né? Porque a comissão, para que a população entenda, ela tem um presidente, ela tem um vice-presidente e tem um terceiro membro. São 3 e tem os suplentes, né? E é prerrogativa do presidente da comissão, de qualquer comissão, né, que ele faça questionamentos ao executivo sem, pelo menos foi essa a instrução que eu recebi do Legislativo da Casa, que o presidente pode fazer isso antes mesmo de escutar os membros da sua comissão, né? Então, enquanto na qualidade de presidente eu fiz esses questionamentos para depois me reunir com os outros membros da comissão para que a gente pudesse chegar a um consenso e elaborar um parecer, né? Porque o parecer é elaborado pela comissão, né? Então, foi essa a situação. E esses questionamentos ainda não foram respondidos, mesmo que, né, alguns membros possam não ter nenhuma dúvida sobre o projeto. Obrigada. Vereadora, Me permite, presidente? com a palavra. Vereadora Valéria, como o vereador Dezinho falou, quem tem dúvida é a senhora, não é a comissão. Esse projeto entrou na casa na semana que ele entrou, no dia que ele entrou numa terça-feira. Na quarta-feira, eu me sentei e li o projeto todo e vi que faltava assinatura de um técnico, de um especialista de um assistente social para que fosse concedido a escritura sem custo nenhum para o munícipe, para o requerente. Fiz a emenda, na outra terça-feira apresentou e o projeto, teoricamente, iria ser votado. A vereadora Valéria teve essa uma semana para ter dúvida. Ela não teve dúvida. Quando chegou na próxima semana, ela pediu uma diligência, na terça-feira falou que pediu uma diligência, todo mundo concordou. Na quinta-feira à tarde, ela entregou os pedidos, mas as duas pessoas da comissão, que é o Lã e o Dezinho, e outros vereadores aqui, nós fomos até propositor do projeto e sanamos as dúvidas que nós tínhamos de forma pessoal, e aí conversamos e perguntamos tudo, que as dúvidas todas, e sanamos a nossa dúvida. A forma que a vereadora tem de fazer, a vereadora Valéria, é fazer por escrito no tempo dela. Nós fazemos também no nosso tempo e vamos pessoalmente tiramos as nossas dúvidas. Então, você está surpreendida porque você entende que a Câmara é uma particularidade sua, né, Valéria? Se não é feito da forma que você acha que está certo, logo está errado. Só que aqui, Valéria, aqui não é o executivo. Não me interrompa, por favor. Eu acho que... Assim, não me interrompa, por favor, que eu não te interrompi, por gentileza. Vereadora, É uma questão assim que ela terminar, eu já te passo a palavra. Então, quando ela pede a diligência, no tempo dela, porque ficou uma semana o projeto aqui parado, podia ter sido sanado todas as dúvidas, nós sanamos as nossas dúvidas e o projeto, na nossa opinião, estava pronto para ser votado. Fomos lá na diretoria de habitação e conversamos com as pessoas que trabalham lá a tramitação não está acontecendo normalmente, não, porque o nosso projeto municipal ele é mais restritivo do que o projeto a nível nacional. Então, a adequação do projeto municipal ao projeto nacional realmente fica menos restritivo. Então, deu uma paralisada num grupo de pessoas que estão prontas para receber suas escrituras, porque nosso projeto está mais restritivo do que o projeto federal. Então, tem duas formas de fazer. A forma que o vereador acha que o projeto é importante para a população, então se desdobra e vai até o autor do projeto e tira suas dúvidas, e o outro jeito, que senta no dia que dá, faz um requerimento, depois do prazo, assim, dentro do prazo, mas sem muita pressa, vai lá, entrega o requerimento e fica esperando a resposta. Só que a comissão são 3 pessoas, e 2 pessoas da comissão não têm dúvida. Então, eu só fiz o requerimento porque a comissão gostaria que voltasse o projeto para o plenário. Então, isso já foi discutido na reunião de comissão, mas como a vereadora quis trazer para o plenário, eu acho que é preciso que fique claro. Nosso requerimento
É porque nenhum outro vereador tem dúvida. E se tiver dúvida, poderia ter sanado. Inclusive, nós propusemos uma reunião para poder resolver isso mais rápido. O vereador Valério, infelizmente, tinha um compromisso, uma dificuldade pessoal, não pôde comparecer. Então, hoje, eu entendo, e os outros vereadores entenderam, que é importante que o projeto caminhe. Se a vereadora entender que as suas dúvidas não foram sanadas, ela tem a opção de votar contrário. Isso aqui é um plenário que cada um tem a decisão de votar da forma que entende. Correto. Então, a sua surpresa é porque você não está acostumada com o legislativo. No legislativo, cada um tem o seu mandato e cada um tem a sua consciência e age de acordo com ela. Aqui nós não somos executivo, que as pessoas são subordinadas às outras. Aqui são 9 mandatos, 9 gabinetes, 9 cabeças e 9 pensamentos distintos, que às vezes convergem e às vezes não convergem. Para isso é que existe o voto pelo sim, pela aprovação e pela reprovação. Simples assim. Agora que eu terminei, vereadora, você pode falar. Com a palavra, vereador. Foi uma das pautas minhas de campanha, inclusive, a separação dos poderes. Eu entendo que os poderes, executivo e legislativo, precisam resguardar as suas diferenças, né? E cada um tem o seu papel, o poder executivo, legislativo, judiciário, cada um tem o seu papel dentro da Federação Brasileira. Né? E uma das questões que foi, inclusive, pauta minha é exatamente isso, de fazer essa separação, de que o poder legislativo possa agir realmente de acordo com o seu entendimento. E é claro que cada um tem o seu entendimento, por isso é uma casa plural, né? Onde cada um vai se posicionar, onde cada um vai votar de acordo com seus entendimentos. Só que esses entendimentos, eles são regulamentados, eles são regidos pela Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno da Casa, né, que estabelece o que é que cada um faz, como que cada um age, para que servem as comissões, para que servem a votação, o que é prerrogativa de um e de outro. Então, hora nenhuma, o regulamento do regimento interno ele foi ferido, né, pelos prazos que eu entendi, né, e realmente a gente tem momentos que a gente precisa de ter algumas questões pessoais que nos impedem. Já desde a reunião passada, quando o projeto entrou, foi apresentada, a vereadora já me questionou se eu já poderia apresentar já esses questionamentos, entregar, porque o executivo ia responder logo. Tanto que a importância do projeto, para mim, ela é fundamental, que eu estou pedindo explicações para votá-lo com maior consciência. Porque a gente sabe, e não foram poucas as vezes, que quando a gente assumiu o governo em 2005, nós tivemos que revogar vários atos do governo anterior, que fez doação de várias áreas públicas de maneira questionável. Por isso, o projeto da regularização fundiária, ele precisa ter critérios muito claros, porque da mesma forma que a gente discute terreno público, terreno é dinheiro, né? A disponibilização de áreas públicas de maneira irregular é lesar os cofres públicos, é lesar a população do município. Por isso, é preciso que haja critérios muito claros para que isso aconteça. Então, por isso, eu, enquanto presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, com o poder que me dá o regimento interno desta casa, fiz os questionamentos. Apesar de que, né, eu fiquei sabendo que os demais membros da comissão não têm dúvidas. Mas é uma prerrogativa minha enquanto presidente. Né? Na hora de votar, cada um vai votar com a sua consciência. Mas, enquanto presidente, eu acho que eu estou no meu direito de requerer essas informações. Então, eu já coloco o meu voto contrário a este requerimento e que os prazos sejam obedecidos.
Obrigada, senhor presidente. Encerra a discussão. Coloco os requerimentos em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados e referidos requerimentos em discussão e votação única, com voto contrário da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata as justificativas do meu voto em contrário, por favor. Os dois requerimentos ou só um Não, estou 172? votando 172. É porque o senhor colocou todos em votação, então tem que separar. Então você vota contrário ao A requerimento 172. 172. Ok, vereadora. Projeto de lei número 26/2021, que denomina ações do programa Ouro Branco Meu Lar, altera as leis da REURB 2289, de 23 de agosto de 2018 e 2438, de 11 de agosto de 2020, e dá outras providências. Tendo em vista a aprovação do requerimento número 172/2021, informo que o projeto de lei número 26/2021 está na ordem do dia da próxima reunião para sua apreciação. Projeto de lei número 30/2021, que institui o mês Maio Laranja no município de Ouro Branco, dedicado ao enfrentamento à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 30/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 30/2021. Voto do relator. Este relator, analisando o projeto de lei número 30/2021, é favorável mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Relator Neymar Magalhães Meireles. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 18 de maio de 2021, Neymar Magalhães Meireles, presidente, Nilma Aparecida Silva, vice-presidente, e Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Educação, Cultura, Assistente Social e Saúde o parecer do projeto de lei número 30/2021. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Assistência Social e Saúde sobre o projeto de lei número 30/2021. Este relator, analisando o projeto de lei número 30/2021, é favorável à sua tramitação, juntamente com o vice-presidente Rodrigo Vieira Duarte e terceiro membro Imar Vieira. Solicito da Comissão da Juventude o parecer do projeto de lei número 30/2021. Presidente, eu como relator e presidente, José Heleno de Souza, o Dezinho, vice-presidente, Nilma Aparecida Silva, terceiro membro. Após analisarmos o projeto, somos favoráveis à sua tramitação. Coloco o projeto de lei número 30/2021 em primeira discussão. Senhor presidente, acho que eu já coloquei todos os motivos por ter apresentado esse projeto. Parabéns pelo projeto, vereadora. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 30/2021 em primeira discussão e votação. O projeto de lei número 30/2021 está em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 30/2021 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de lei número 30/2021 está em discussão. Encerra a discussão, portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei número 30/2021 em discussão e votação única. Projeto de resolução número 2/2021, que dispõe sobre a baixa no inventário geral de bens móveis vinculados ao patrimônio da Câmara Municipal. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer do projeto de resolução número 2/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução número 2/2021. Este relator analisando o projeto de resolução número 2/2021, é favorável mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Neymar Magalhães Meireles, relator.
Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Neymar Magalhães Meirelles, presidente. Nilma Aparecida Silva, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas o parecer do projeto de resolução número 2/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária, Tomada de Contas sobre o projeto de resolução 02/2021. Voto do relator. Este relator, analisando o projeto de resolução 02/2021, é favorável pela sua tramitação. José Irenildo Freire de Andrade, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária, Tomada de Conta, acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 11 de maio de 2021. José Irenildo Freire de Andrade, presidente. Imar Vieira, vice-presidente. O Arle Gino Pereira, terceiro membro. Coloco o projeto de resolução número 2/2021 em primeira discussão. Encerra a discussão, coloco o projeto de resolução em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 2/2021 em primeira discussão e votação. Senhor presidente, solicito a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação, como para a sua redação final. Pedido regimental, coloco o requerimento em discussão. Encerra a discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de resolução 02/2021 está em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de resolução número 02/2021 em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de resolução 02/2021 está em discussão. Encerra a discussão, portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de resolução 02/2021 em discussão e votação única. Os requerimentos já foram lidos pelo vereador. Coloco os requerimentos em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. só queria dar uma palavra, se me permite, sobre os requerimentos que eu fiz. Seria até breve. A duplicação da rua José Rangel, é aquela rua que dá acesso ao bairro 1º de Maio. Várias pessoas já perceberam e presenciaram que ali é uma via, um declive muito forte, né, onde as pessoas imprimem uma velocidade muito grande e tem uma curva. Diversos acidentes já aconteceram naquele local, né, e situações de veículo quebrado causam um transtorno muito grande na circulação. Então, dessa forma, visando uma melhoria, um desenvolvimento até na circulação, eu estou solicitando a duplicação daquela via, né? É um pedido, através de uma análise que a gente faz durante os anos, que é visual, né? É quantitativa a quantidade de acidente, então a gente vê que é necessário tal modificação. A respeito do recapeamento asfáltico na Avenida Marisa, no requerimento está no bairro Siderurgia, mas eu acho na sua extensão, tanto no bairro Pioneiros e outros lugares, porque no estacionamento central, você vê que a massa asfáltica, algumas partes nem existem mais, né? Então, há necessidade desse reparo. Um outro assunto que eu acho muito relevante citar, que a gente está observando, além do pedido que nós fizemos da rua José Rezende da Costa Pai, a necessidade também da conclusão do asfalto na Remígio José Vieira, aquela rua que faz ligação com a Hermógenes da Costa Carvalho, né? É só um pedaço pequeno da via, já tem até iluminação pública no local, né, poste instalado, só falta pavimentação. E a falta de pavimentação, como já foi citado, causa N problemas. Então, a gente o cidadão entra em contato com a gente também detecta o problema, né, vai no local, visualiza e faz esse requerimento. Então, devido à necessidade, nós fizemos esse pedido. Uma outra situação é a elevação do muro do cemitério municipal. Várias pessoas já podem perceber que o cemitério nosso foi ampliado, mas os muros de laterais, de divisas, de limite, eles não foram elevados. E
sinceramente, lá está sendo usado para coisas alheias a realmente a função. Tráfico de drogas, local onde que eles utilizam para guardar drogas, até para se esconder. Não, então, eu acho que a gente deveria tornar o local mais seguro até para preservar os nossos mortos também. Então, é uma coisa de extrema necessidade melhorar a segurança do local. E o outro requerimento, eu acho que é uma conclusão do trabalho que a gente está fazendo, é solicitando informação à Prefeitura sobre a abertura de concursos da Guarda Municipal. Tem lei aprovada, eu acho desde 2011, se não me engano, autorizando a Guarda Municipal. Isso mesmo, tem uma lei aprovada, que é a número 1854, de 18 de agosto de 2011. Foi autorizada a criação da Guarda Municipal. Nós, esse ano, criamos a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Trânsito. Agora, nós queremos saber a continuidade disso pelo município. O município agora tem que tomar a atitude de abertura do concurso público para a contratação desses cargos, ressaltando que este ano não é permitido o aumento da folha de pagamento, né? Então, a abertura do concurso público é este ano para ser efetivado o ano que vem. Então, são esses pedidos que a gente faz, vai recebendo, vai aparecendo para nós e a gente vai fazendo esse requerimento de questionamento ao município. Então, e muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Coloco o requerimento em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Senhor presidente, só para relembrar aí o requerimento 172. Não, esse 172 já foi votado. Ok, porque o senhor tinha falado de todos os requerimentos anteriormente, mas não, né? Ficou lá Os só a outros foi votação votado de 172. Separados. Ok. Aprovados os referidos requerimentos em discussão e votação única. Em conformidade com o artigo 56, segundo do Regimento Interno, designa o vereador José Heleno de Souza para fazer leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 22, 26 e respectiva emenda 29 e 31/2021. Projeto de resolução número 3/2021. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.